Olá, seja bem-vindo a mais um vídeo e vamos seguir com as nossas reflexões do livro A Dança do Universo, do Marcelo Gleiser, um livro bem interessante, recomendado para aqueles que estão começando a se interessar pela ciência, em especial pela física, né? Bem teórico, não tem muita matemática, então é bem tranquilo, um texto muito bem escrito. E agora, essa sessão, nós vamos analisar uma nova astronomia. Porque qual é o contexto social agora na Europa? Então, acontecem guerras, acontecem pestes, e a igreja surge como a salvação. A igreja surge como símbolo da civilização e ordem social. Então, em meio a essa desordem política na Europa, a igreja surge como um personagem de salvação dessas pessoas que perdem suas vidas com pestes ou com guerras. Nesse mesmo momento, Copérnico faz ressurgir, ressuscita o Sol como centro do nosso sistema solar, ressuscitando aí Aristarco, Aristarco que fez essa proposta primeiramente, e como Aristóteles tinha um respaldo da igreja muito grande, dizendo que era a Terra que era o centro, vinha ao encontro das escrituras sagradas, então perdurou durante muito tempo a ideia de Aristóteles. Mas Kepler vai defender essas ideias de Copérnico, fazendo uma transição entre a astronomia e a astrologia, da astrologia para a astronomia, melhor dizendo, e ele vai propor um estudo racional, com uma visão geométrica do cosmos, a partir dos dados experimentais. Então ele vai buscar as causas físicas e vai estabelecer as primeiras leis matemáticas que vai explicar as leis que regem os movimentos dos planetas. E ele vai trabalhar com Tycho Brahe. Tycho Brahe, talvez muito pouco conhecido na ciência, porque o Tycho Brahe ele tinha várias observações, ele varava as noites observando a mão, ele fazia na mão a observação do cosmos, né? E ele era o maior astrônomo da época, ele era conhecido pela sua parte do nariz, ele não tinha uma parte do nariz porque ele perdeu num duelo, né? E ele fez várias anotações, várias observações, que vai dar origem às órbitas elípticas de Kepler. Então, Kepler vai provar as órbitas elípticas dos planetas, né, em que áreas iguais varrem em tempos iguais nessas órbitas que são elípticas. Então, quando o planeta está mais próximo do Sol, ele acelera pela interação, né, da gravidade. Naquela época se entendia isso, e quando ele está mais distante, ele vai ter um tempo maior, porque ele vai varrer um tempo maior. Então, áreas iguais em tempos iguais, essa relação que tem que se estabelecer para as órbitas serem como são, né? Para serem estáveis. Então, Galileu tem anotações notáveis, observações astronômicas, né, que mais tarde Newton vai usar para a quantificação. E o Galileu observa um candelabro, lá no coroinha está fazendo uma missa, né? E ele observa, ele balança o candelabro, ele fica balançando, e ele observa que o tempo de oscilação não muda muito consideravelmente com o tempo. Então ele resolve repetir essa experiência amarrando uma pedra numa corda, e realmente ele observa que o peso da pedra independe, o tempo de oscilação independe do peso da corda, em contradição ao modelo aristotélico, que mencionava que dependia sim o tempo do peso dos corpos. Então ele faz uma contraposição, esse modelo aristotélico, e vai começar as tretas aí com a igreja. E ele joga objetos na torre, né, a torre de Pisa, e ele observa que se uma pena fosse jogada com uma pedra, eles iriam cair ao mesmo tempo no solo,
no vácuo, se não tivesse resistência do ar. Então ele explica que a pena só vai cair depois da pedra por causa da resistência do ar, como se jogasse uma folha de papel, né? Se a gente jogar uma folha de papel, ela chega depois da pedra, se jogasse na mesma altura, né? Então isso acontece por causa da resistência do ar, né? Então se tivesse um tubo de vácuo, né? Tubo de vácuo é onde tira todo o ar de dentro de um tubo, e se joga esses objetos, vai se observar que eles caem ao mesmo tempo. Então, ele vai escrever nos livros dele que não se deve acreditar na autoridade e deve se confrontar através da razão e confrontar as ideias com a realidade, né? Ele vai utilizar o telescópio, que é construído por um holandês, tá? O Galileu vai aperfeiçoar o telescópio, não vai ser o inventor, tá? Então é a arma que o Galileu vai usar contra Aristóteles, é o telescópio, tá? Porque Aristóteles não se preocupava com a experimentação. E a marca do Galileu é a experimentação. O Galileu faz experimentos de tudo, tá? Ele experimenta tudo. Então, esse telescópio era usado para guerras na Holanda, né? Você observar os tanques vindo para guerras. Então, a guerra do Galileu é observar o cosmos e descobrir mais coisas. Então, ele vai descobrir a cratera da Lua, vai descobrir as luas de Júpiter, né? As manchas no Sol, e essas descobertas vai contradizer o que está nas escrituras. A igreja não gosta das descobertas dele. Então ele vai considerar que o movimento não é só o repouso, como Aristóteles pensava. Aristóteles pensava que a tendência natural é o repouso e pronto. Para Galileu, então, através de suas experimentações, ele vai observar que existem dois tipos de movimento: o movimento inercial e o repouso. O repouso está paradinho ali, fica em repouso. O inercial é aquele que, se o corpo está em movimento, se o carro está em movimento, o carro está a 40 km por hora e freia, você tende a ir para frente, né? Porque você tem esse movimento inercial dos 40 km por hora, por isso que foi produzido o cinto de segurança, né? Para evitar várias mortes em relação a essa descoberta, que o Newton vai estruturar muito mais eficientemente através da matemática depois, né? Que nós vamos ver no próximo vídeo. E ele observou também numa caravela que se jogar um objeto no meio da caravela, o objeto, como se esperava na teoria do Aristóteles, tinha que cair para trás da caravela. E isso não acontecia, né? Ao jogar o objeto, uma pedra qualquer, no meio da caravela, esse objeto cai no meio da caravela. Ele cai exatamente aonde está, na altura, né? Onde está o objeto. Não há, porque o objeto está na mesma velocidade da caravela, então eles caem juntos. Então isso é um movimento inercial. Então ele prova isso, e isso alvorota muito a igreja, e ele acaba tendo que dizer que errou. Ele vai para uma prisão domiciliar, ele fica até o fim de sua vida. Curiosamente, né? Ele morre no mesmo dia que nasce Newton, e abre-se essa barreira entre a igreja e a ciência, fica esse marco entre essa briga entre ciência e religião, que não é necessária, mas que marcou aí a época de Galileu.